Irmãos, boa noite, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estou aqui nesta noite de quinta-feira, trazendo um recado de Deus aos nossos corações, tá bom? Aqui está a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que ela foi ontem, hoje, ela será eternamente. É uma palavra que tem vida, né? Ela é a espada de dois gumes, ela penetra na alma, nas juntas, né? E ela traz vida para dentro de nós. Ela traz libertação. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós alimentamos da palavra de Deus, nós trazemos ela para o nosso dia a dia, para o nosso viver, nós somos libertos, nós somos transformados, nós temos a nossa vida renovada, nós temos as nossas forças renovadas, porque a palavra de Deus diz, né, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a palavra de Deus, irmã, ela nos santifica, ela nos liberta, ela nos aproxima da presença do Senhor. Então aqui estou com a palavra de Deus aberta no livro de Atos, capítulo 3, uma palavra maravilhosa, né? Como toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é edificante, ela é fortalecedora, ela é renovadora, ela traz renovo para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo e assim sucessivamente. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. E eu quero deixar esta leitura aqui de Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, o contexto nos diz assim: cura de um cego, discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que tem nos dado a palavra de santificação. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que tem conduzido as nossas vidas. E assim, Senhor, queremos te agradecer por este dia que se passou e pela noite que já estamos vivendo, as primeiras horas da noite, e todas elas guardadas pelo Senhor. E podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos protegeu o Senhor, até aqui nos guardou o Senhor. E nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, te agradecemos pela presença do teu Filho amado Jesus Cristo e te agradecemos pela presença do Espírito Santo e te agradecemos pela palavra que é vida, que traz vida e vida em abundância. Te agradecemos pela tua palavra que traz libertação para a nossa vida. E assim, Senhor, nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, aqui nós estamos, né, com a palavra de Deus aberta, como nós já lemos, né, é um texto bastante conhecido, mas como a palavra de Deus, ela também nos garante que ela se renova a cada dia que nós lemos a palavra de Deus, que nós ouvimos a mensagem através do Espírito Santo de Deus, ela traz algo novo para a nossa vida. E falando em algo novo, eu posso lembrar quando o povo de Deus estava ali passando pelo deserto, passando, né, naquela caminhada pelo deserto. Todo dia Deus mandava algo novo para eles. Todo dia Deus mandava manar do céu. E tudo que vem do céu, irmãos, é novo para a nossa vida. Tudo que vem do céu traz renovo, traz força, traz crescimento, traz libertação, traz transformação. E não é diferente nos nossos dias, nessa caminhada que nós estamos aqui na face da terra, Deus tem trago algo novo para nós, Deus tem mandado algo novo para nós através da palavra, Deus tem trago algo novo para nós através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é vida, o Espírito Santo de Deus ele é vida, o Espírito Santo de Deus ele é conforto, o Espírito Santo de Deus ele é alegria, e é Ele quem alegra os nossos corações, é Ele quem conforta os nossos corações, é Ele quem nos dá entendimento, é Ele quem nos dá sabedoria.
E a sabedoria vinda de Deus, ela nos edifica, ela nos liberta, ela nos conforta, ela nos transforma e ela nos dá força para prosseguir. E aqui, irmãos, eu vejo, é que Pedro e João, eles estavam subindo para o templo, que como era de costume naquela época, eles tinham aquele compromisso de todos os dias estar no templo, orando, pedindo a Deus. Pedindo o poder de Deus sobre a vida deles, pedindo a orientação de Deus sobre a vida deles. Irmãos, eu quero dizer para você que nós alcançamos, algo que nós precisamos no mundo espiritual, somente quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, somente quando nós nos colocamos à disposição de Deus para falar com Deus. E a partir do momento que nós falamos com Deus, que nós apresentamos as nossas queixas a Ele, Ele vem nos abençoar. Ele derrama bênçãos sem medidas. Ele fala conosco através da palavra. Nós falamos com Ele através da oração. Com Pedro e João aqui, eles iam ao templo para falar com Deus. E quando eles falavam com Deus, eles também recebiam o poder de Deus, recebiam a orientação de Deus. Eles recebiam a graça de Deus. E sem a graça de Deus, nós nada somos, nada podemos fazer. E aqui nesse compromisso, Pedro e João, todos os dias, com aquele compromisso, com aquela vontade de estar na presença do Senhor, de se relacionar com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, eles subiam. E aqui fala que eles subiam. Então, era algo que estava bem elevado, ou seja, não era uma caminhada comum, era uma caminhada que exigia esforço da parte deles, porque uma coisa é nós caminharmos em linha reta, outra coisa é nós descermos e outra coisa é nós subirmos, ou seja, eles faziam esse esforço todos os dias na oração da hora nona, todos os dias eles estavam ali no templo, e essa subida, irmãos, não era impedimento para eles. Essa subida não trazia para eles desconforto, não trazia para eles peso, ou seja, eles tinham prazer de estar no templo do Senhor, de estar no templo falando com o Senhor, e nós temos que ter também este prazer de estar na presença do Senhor, de estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, de estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, e estar em comunhão também com os irmãos na face da terra. Porque Pedro e João aqui, eles subiam. E quando eles chegavam ali, com certeza já tinha outras pessoas também congregando, já tinha outras pessoas também orando. E nessa subida, irmãos, era levado um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. Olha só a dificuldade deste homem, de quem o levava, de quem o colocava ele ali na porta do templo, de quem ia buscar ele de volta. Porque aqui, era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, ou seja, todos os dias alguém levava aquele homem na porta do templo. Todos os dias alguém trazia de volta aquele homem para a sua casa. Então, assim como Pedro e João, eles não mediam esforços para estar na presença do Senhor, aquelas pessoas também, eles não mediam esforços para colocar aquele homem ali na porta do templo. Ou seja, Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tinha um propósito na vida de Pedro e João com relação àquele homem. E eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Deus tem um propósito na minha e na tua história. E Deus, ele é especialista em mudar a história do ser humano desde que ele se compromete a estar na presença do Senhor. Desde que ele se compromete a fazer a vontade do Pai. Porque Pedro e João aqui estavam fazendo a vontade do Pai. Eles estavam indo a falar com o Pai. Eles estavam indo para falar com o Pai e para ouvir as instruções que Deus tinha para ele. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em consagração, nós estamos dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para nos orientar. E aquilo que vem de Deus, irmãos, é bênção para a nossa vida. Algo que vem de Deus é bênção para a nossa vida. Algo que vem de Deus transforma a nossa vida. Algo que vem da parte de Deus muda a nossa história. E nós vemos aqui que este homem, ele teve a sua vida mudada porque ele encontrou com 2 homens de Deus, com 2 servos de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus.
E nós também, irmãos, temos que nos revestir do poder de Deus, da graça de Deus, da unção do Senhor Espírito Santo, para que nós possamos ajudar outras vidas, para que nós possamos abençoar outras vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é nós que fazemos a obra, é o Pai que faz a obra, é o Filho que faz a obra e é o Espírito Santo que faz a obra. Nós somos somente instrumentos usados por Deus. Pedro e João aqui, eles foram um instrumento usados para abençoar a vida deste homem, que era levado todos os dias à porta daquele templo, né, para pedir esmola. Ele estava ali, ele era levado para buscar o sustento para a sua vida, para a sua família. Ele era levado ali para mendigar. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele tem bênção para a nossa vida. O Senhor Jesus, ele tem algo a mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Eu tenho certeza que este homem aqui, ele não imaginaria que algo poderia mudar a história dele naquele dia. E a nossa bênção, irmão, ela tem dia certo, ela tem o dia determinado por Deus. A vida deste homem aqui já estava marcada. Já tinha algo marcado no mundo espiritual que iria mudar a vida dele. E quando ele encontrou com Pedro e João na porta daquele templo chamado Formosa a pedir esmola, eles depararam com os servos do Senhor. Eles depararam com o servo do Senhor entrando para o templo. E ali ele não pensou duas vezes, ele pediu esmola como de costume. Como todos passavam ali, eu tenho certeza que todos passavam ali, ou todos já conheciam aquele homem, todos já conheciam a história dele. Quem sabe muitos nem já dava importância para ele, muitos não olhavam para ele. E como todos os dias, Pedro e João passavam por ali. Mas aquele dia foi algo diferenciado. Aquele dia foi o dia marcado para mudar a história daquele homem, para mudar a história da sua família. E eu tenho certeza que todos os dias Pedro e João passavam ali, ouvia aquele homem pedir esmola. Todos os dias ele passava ali e via aquele homem sentado. Via aquele homem mendigando, mas houve um dia determinado por Deus. E assim eu digo para você, tem um dia determinado para Deus mudar a nossa história. Tem um dia determinado para Deus transformar a nossa vida. Tem um dia determinado para Deus transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. Mudar o nosso ser. E este homem aqui, ele foi transformado e neste dia houve uma reviravolta na vida deste homem, porque Pedro e João olharam para ele de uma maneira diferente. Pedro e João ouviu aquele pedido de esmola de uma maneira diferente. Não foi um pedido como outro qualquer, como os outros dias já teria sido feito. Mas foi um pedido diferenciado. Irmãos, tem dia que nós chegamos na presença do Senhor de uma maneira diferente. E quando nós chegamos na presença do Senhor de uma maneira diferente, algo acontece na nossa vida. Algo acontece na nossa vida. No mundo espiritual, as barreiras caem, os demônios são expulsos em nome do Senhor Jesus, as enfermidades caem por terra, os laços são quebrados, os demônios batem em retirada porque não resistem ao poder de Deus. E aqui houve diferença neste dia. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: não tenho prata, não tenho ouro. Naquele momento que ele pediu algo para Pedro e João, Pedro e João parou. E quando Pedro e João parou, deu atenção para ele deve ter pensado: alguém me deu atenção neste dia, alguém vai fazer algo para mim. Mas ele não esperava que era algo que vinha do céu, que era algo que vinha para mudar toda a história dele, não somente uma esmola, mas o poder de Deus através da vida daqueles homens. O poder da palavra através da vida daqueles homens. Não foi uma palavra comum, não foi uma palavra qualquer, mas foi uma palavra ungida pelo Espírito Santo de Deus, porque eles estavam cheios da graça de Deus. E nós precisamos nos encher do poder de Deus. Nós precisamos nos encher da graça de Deus. Nós precisamos nos encher da misericórdia de Deus. E foi pela misericórdia de Deus que Pedro e João parou ali e deu atenção àquele homem, mas de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente.
Glória a Deus, aleluia. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus estava acompanhando aquele paralítico. Cada dia que ele era levado naquela porta, a misericórdia de Deus estava com ele. A graça de Deus estava com ele. E não é diferente na nossa vida. A misericórdia do Senhor nos acompanha dia a dia, momento a momento, dificuldade a dificuldade. As misericórdias do Senhor estão conosco. E as misericórdias do Senhor nos faz prosseguir, nos faz caminhar. As misericórdias do Senhor renovam as nossas forças. As misericórdias do Senhor trabalham na nossa fé, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. E aquele homem olhando para Pedro e João, ele esperava algo, ele esperava dinheiro, ele esperava coisa no mundo material, no mundo secular. Mas Pedro e João tinham algo muito além daquilo que ele estava esperando, daquilo que ele estava pedindo. E eu quero dizer para você que Deus tem algo muito além daquilo que você está pedindo, daquilo que você está esperando, daquilo que você está pensando. Deus tem algo além de tudo isso que você está imaginando. Mas não desista. Este homem aqui, irmãos, eu tenho certeza que as pessoas que estavam com ele, porque se ele era coxo, ele não conseguia andar. E além do mais, olhando, porque era subida, porque aqui a palavra nos diz que subiam. Então aquele homem paralítico, aquele homem coxo, como que ele iria subir? Então alguém estava ali levando ele. E este alguém também pôde ver o agir de Deus na vida dele. Este alguém também tinha aquele compromisso de levar aquele homem, de subir com ele. E essa subida, irmãos, não era barreira. Essa subida não era barreira para Pedro e João, não foi barreira para aqueles que a quem levava ele. Porque diz aqui, era trazido, ou seja, ele era levado. Então aquela subida não era barreira para quem estava levando a ele, para quem estava conduzindo a ele, para quem estava ali, né, presenciando a história dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Então, naquele momento ele pensou, tem alguém que me deu atenção, tem alguém que vai fazer algo por mim, tem alguém que vai me dar dinheiro, tem alguém que vai fazer algo para mim que eu há tanto tempo eu espero. Mas ele não tinha na sua mente o que era que iria acontecer naquele momento. E ele olhou para ele esperando receber deles alguma coisa. E ele recebeu muito além daquilo que ele precisava. Ele recebeu muito além daquilo que ele pedia. Ele recebeu muito além daquilo que as pessoas já estavam acostumadas a dar para ele. Quem sabe dava dinheiro, quem sabe dava o desprezo. Quem sabe nem olhava para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E diferente também de todos os outros dias que Pedro e João passavam por ali. E quem sabe naqueles outros dias também ele não era visto da maneira em que foi visto naquele dia que Pedro e João parou e olhou para ele. E o pedido dele também foi de uma forma diferente. Foi diferente porque Pedro e João parou para ouvir. Pedro e João parou para abençoar. E tem dias, irmãos, na nossa vida que é diferente, é diferenciado de todos os outros. Não dizendo que os outros que se passou, Deus cuidou. Deus estava cuidando, porque Deus tem cuidado de nós dia a dia, momento a momento. Os cuidados de Deus é sobre a nossa vida, é sobre a nossa história. Então nós não podemos desprezar os outros dias, porque os outros dias também nós estávamos sobre os cuidados de Deus. E este homem aqui, irmão, ele estava sobre o cuidado de Deus. Porque Deus providenciava pessoas para levar ele até a porta do templo. Deus providenciava pessoas para tirar ele da porta do templo e levar ele dentro do seu lar. Não sei aonde ele residia, com certeza ele tinha família. Ou seja, o fato é que Deus cuidava dele. Mas houve um tempo determinado para Deus mudar a história dele para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E o nome do Senhor tem sido glorificado porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele não deixou de agir, Ele não deixou de falar. E o impossível acontece na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê, na vida daquele que permanece. Irmãos, nós vemos que esse homem aqui, ele permaneceu. Glória a Deus, ele permanecia na porta do templo. Ou seja, Deus tinha algo para fazer na vida dele na porta do templo Formosa. Deus tem algo para fazer na tua vida aí aonde você está.
É aí aonde você está que Deus tem algo para fazer. Abre os teus olhos espirituais, abre a tua audição espiritual, para que você possa entender os mistérios de Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que naquele momento, aquele homem ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Porque ele estava ali, né, sobre a visão no mundo secular, o que estava diante dele, o que ele estava acostumado a viver todos os dias. Mas aquele dia foi diferenciado. E eu digo para você que este dia é diferenciado em nossa vida. O dia que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o dia que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, o dia que nós descemos ao batismo das águas e ali nós nos tornamos nova criatura, filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ali nós descemos as águas, velha criatura, e saímos dali nova criatura, transformado pelo poder de Deus. Foi um dia diferenciado na nossa vida, o dia que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Foi algo diferenciado, e tem algo acontecendo na nossa vida, cada dia, cada momento, tem algo acontecendo na nossa vida, na nossa história, vindo da parte de Deus. Nós não podemos desistir, como essas pessoas levavam este homem todos os dias na porta do templo. Eles não desistiram. Pedro e João também, eles não desistiram de buscar a presença de Deus, porque se aquele dia eles não tivessem ido ali, aquele homem teria continuado a mesma coisa. Então, irmãos, nós temos que prosseguir, e na nossa caminhada, Jesus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco, a palavra está conosco. E a sua palavra nos garante: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aquele homem que era levado ali na porta do templo Formosa, Deus estava cuidando dele, Deus estava com ele, Deus estava com aqueles que estavam, né, conduzindo ele, Deus estava com Pedro e João, Deus estava com todos aqueles que estavam ali dentro do templo. E todos puderam ver a glória de Deus se manifestar na vida daquele homem. Aleluia. E Pedro disse, né, cheio da unção, ou cheio do poder de Deus, ou usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse essa palavra: não tenho prata, não tenho ouro. E este homem, quando ele ouviu essa palavra, não tenho prata, não tenho ouro, ele deve ter pensado: o que esses homens têm para me dar? O que eles têm para me oferecer se eu estou precisando de dinheiro? Que prata para ele se transformaria em dinheiro, ouro para ele se transformaria em dinheiro, mas Deus tinha algo muito mais do que a prata, do que o ouro. Mas o que tenho, isto te dou. Ele deve ter pensado: o que ele tem além disso, se eu estou precisando de dinheiro, se eu estou precisando de prata, se eu estou precisando de algo para mim sobreviver, para minha família sobreviver. E aí Pedro, né, completou. Pedro ousado, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Irmãos, nós temos que ser ousados na presença do Senhor. A nossa palavra tem que ser com ousadia, com fé, com autoridade, declarar bênção, declarar cura, declarar derrota de Satanás, declarar que os laços estão quebrados, declarar, né, que as bênçãos do céu desçam sobre a nossa vida, que a transformação chegue à nossa família, que a cura chegue àquela pessoa. Palavras ungidas pelo Espírito Santo de Deus. E aí Pedro completou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro não quis conversa com aquele homem, porque não era momento de conversa. Irmãos, nós temos que ter essa sabedoria, que tem momentos que não é de conversa, tem momentos que é usar autoridade no nome de Jesus, tem momentos que é dobrar o nosso joelho no chão, orar a Deus, pedir a Deus a graça, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus o perdão, pedir a Deus a libertação. Não é momento de conversa, é momento de falar com Deus. A conversa é com o Todo-Poderoso, porque Ele é quem dá vitória, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá vitória. É Ele quem nos mantém de pé, é Deus quem nos dá a vida, é Deus que nos sustenta a vida. E Deus sustentou a vida deste homem até ele receber essa palavra da parte de Pedro. E essa palavra não saiu de Pedro comum, mas saiu inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus sustentou esse homem, Deus cuidou dele. Irmão, Deus tem cuidado de nós. Deus, Ele não desampara. Porque a palavra de Deus diz que pode o pai e a mãe desamparar, mas eu, Senhor, teu Deus, nunca o desampararei. E aqui Pedro completou: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ou seja, não quero conversa, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Pedro deu aquela palavra e esticou a mão para ele e levantou, né? E tomando pela mão direita, o levantou. Pedro deu aquela palavra.
Mas Pedro também, né, teve ação de dar a mão àquele homem, ou seja, quando Pedro tocou na mão daquele homem, a mão de Pedro estava com a unção de Deus. A sua mão está cheia da unção de Deus, a sua vida está cheia da unção de Deus. Que unção você tem carregado na sua fala, no toque das suas mãos, no seu caminhar? Porque aqui Pedro o levantou e logo seus pés e artejos se firmaram. Então, sobre a palavra que Pedro lançou na vida dele e sobre o toque das mãos de Pedro na mão daquele homem, saiu unção, saiu o poder de Deus, saiu cura, saiu libertação, saiu renovo. Aquele homem sentiu-se alegre, sentiu-se fortalecido, curado. Aleluia. E aqui a palavra de Deus diz, e soltando ele, pôs-se em pé e andou imediatamente, irmãos. Ele não quis conversa, ele se colocou de pé, ele se posicionou, ele andou, ele entrou no templo, ele foi para o templo junto com Pedro e João, glorificar o nome do Senhor. Quem sabe agradecer a Deus, quem sabe, né, pedir a Deus perdão, pedir a Deus, né, que o fortalecesse na sua nova história, na sua nova trajetória, porque nós temos que pedir a Deus que nos fortalece quando a bênção chega. Para nós não ficarmos prostrados, para nós não olharmos para trás. Então, cada detalhe, cada situação da nossa vida, da nossa história, nós temos que pedir a Deus que nos fortaleça para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos olhar para um lado, para o outro, mas prosseguir. E aqui nós vemos que este homem, ele prosseguiu com Pedro e João para dentro do templo. Aleluias, aleluia. E entrou andando, ele andou. Ele saltou, ele louvou a Deus. Você tem louvado a Deus pelas bênçãos que Deus tem te dado. Você tem louvado a Deus pelas oportunidades que Deus tem te dado. Você tem louvado a Deus pela manifestação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem se manifestado, ele tem falado. Você tem agradecido a Deus, você tem louvado a Deus porque ele tem cuidado de você. Você tem louvado a Deus porque nessa luta que você está passando, Deus está cuidando, Deus está sustentando, Deus está falando. Nessa luta que você está passando, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus esteve sobre a vida daquele homem todos os dias. Até no momento em que ele entrou naquele templo louvando a Deus e por toda a sua trajetória. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todo o povo pôde ver aquele homem glorificar o nome do Senhor. As pessoas têm visto você glorificar o nome do Senhor. As pessoas têm visto você exaltar o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é fiel. Ele é criador e mantenedor de todas as coisas. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu a cruz. Jesus Cristo venceu o sepulcro. E ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo no nosso meio. Operando milagres e operando maravilhas. E ele venceu a morte para nos dar vida eterna. Ele venceu a morte para nos conduzir aos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola. Ou seja, todos conheciam ele de uma forma sentado, mendigando, pedindo esmola, triste, angustiado, na dependência de outras pessoas. Mas agora ele estava na dependência de Deus. Irmãos, nós temos que louvar a Deus, porque nós dependemos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que dá vitória, de um Deus que renova, de um Deus que restaura, de um Deus que purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós éramos antes, como nós somos hoje, o poder de Deus nos purificou e continua nos purificando. Louvado seja o nome do Senhor. Todos conheciam uma história e agora eles estavam conhecendo outra história. Aleluia. E aqui diz o versículo 10, e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro, porque o que lhe acontecia. Todos ficaram admirados, porque há anos eles viam aquele homem de uma maneira. E agora eles viram aquele homem de outra maneira, soltando, glorificando a Deus, alegre, dentro do templo com Pedro e João. O que é que você tem feito com a bênção que Deus tem te dado? Você tem ido para o templo adorar a Deus? Você tem ido para o templo glorificar o nome do Senhor? Você tem ido na sua comunidade testificar aquilo que Deus fez na sua vida, na sua história, na sua família, no seu ministério? Ou você tem calado, ou você se calou. Porque muitas das vezes quando o ser humano recebe a bênção, ele se cala. Enquanto ele quer a bênção, ele está clamando, ele está buscando, ele está louvando, ele está exaltando o nome do Senhor. A partir do momento que Deus
abençoa, há um silêncio. Mas Deus não quer silêncio da minha e nem da tua parte, porque aqui nós vemos que este homem ele não silenciou. E todos puderam ficar ali surpresos com algo que Deus tinha feito na vida dele. E muitos vão ficar surpresos com algo que Deus vai fazer na tua história, porque tem um dia marcado para cada um de nós. A nossa bênção tem dia determinado, como teve na vida deste homem. Glória a Deus, aleluia. E aqui diz o versículo 11, e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles. E naquele momento ali, né, eles viram aquele homem junto com Pedro e João e todos correram para perto deles para poder saber o que tinha acontecido, como que foi que aconteceu, o que aconteceu, o que Pedro e João falou, o que Pedro e João disse, e eles ficaram atônitos ali. E ali Pedro começou, né, quando ele viu aquela multidão, aqueles homens ali, aquelas pessoas ali, Pedro começou a falar sobre o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o momento que Pedro achou para falar de arrependimento. Irmãos, tem um tempo determinado para todas as coisas. A cura daquele coxo, a cura daquele homem atraiu aquela multidão para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus, para que eles pudessem ouvir a palavra de salvação. E vai haver um momento na minha e na tua história que vai servir para nós anunciar a volta de Jesus Cristo, para nós falarmos do amor de Deus, da grandeza de Deus. O amor de Deus é puro e é verdadeiro. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele homem, ele não pereceu. Ele foi curado, ele foi liberto e todos, através da vida dele, do que aconteceu na vida dele, puderam ouvir a pregação de Pedro. E ali Pedro começou a falar de arrependimento. Aleluia! E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que maravilhais disso? Pedro fez uma pergunta para aquele povo: ou por que olhais tanto para nós? Aleluia! Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Ou seja, eles estavam achando que era Pedro e João que tinha feito aquele milagre, mas não, irmãos, é o nome de Jesus. É Jesus Cristo que opera milagre, é Jesus Cristo que transforma o ser humano, é Jesus Cristo que faz o impossível acontecer. E aqui Pedro fez aquela pergunta, porque eles estavam atônitos achando que era Pedro e João. Mas Pedro e João, eles foram um instrumento usado para abençoar aquele homem. E eles foram um instrumento usados também para levar a palavra de arrependimento. E aqui Pedro e João começou a falar. E ele foi falando, ministrando, e chegou no versículo 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei. Tem que haver arrependimento. Arrependimento, irmão, é deixar a vida passada e com Jesus ter uma vida nova. Deixar o passado para trás e com Jesus começar uma nova história. Aquele homem começou uma nova história com Jesus. E aquela nova história não serviu só para ele, serviu para outros que pudessem. A nova história fez da vida dele, fez com que outras pessoas recebessem aquela palavra. Arrependei-vos e converter. É preciso arrepender e é preciso converter. Converter dos seus maus caminhos, converter dos seus maus projetos, converter dos seus maus pensamentos. Aleluia, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, irmãos, nós temos os nossos pecados apagados quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador. E venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, quando nós arrependemos, convertemos, os nossos pecados é apagado e vem o refrigério. Porque o pecado, irmãos, ele traz tristeza, ele traz angústia, ele traz a separação entre Deus e o homem. Ele traz perturbação, mas quando há arrependimento, quando há conversão, os pecados é apagado e vem o tempo de refrigério, vem um novo tempo, vem uma nova história. Aleluia! Na presença do Senhor. E envie ele, Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Então Pedro aqui aproveitou aquele momento, começou a falar, começou a anunciar, e nós temos essa oportunidade de anunciar a volta de Jesus Cristo, e ele vai voltar.
Ele vai voltar com poder e grande glória. Ele vai voltar com grande alarido. Ele vai voltar para buscar os escolhidos. Irmãos, permanecemos na fé, permanecemos na presença, permanecemos no caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para nós chegarmos às mansões celestiais, para nós chegarmos na presença do Todo-Poderoso, nós temos que arrepender dos nossos pecados, converter dos nossos maus caminhos, aceitar Jesus, andar com Ele, viver com Ele, e Ele vai nos apresentar ao Pai. Aleluia! E aqui o versículo 22 diz: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. É necessário, irmãos, dar ouvido, dar crédito à palavra de Deus. Por mais simples que seja a pessoa, mas é ungido de Deus. Dê guarida à palavra de Deus. Dê atenção à palavra de Deus, porque um dia muitos vão querer ouvir essa palavra, muitos vão querer uma oração, muitos vão querer estar dentro do templo e não vai haver mais oportunidade. Ouvireis em tudo quanto vos disser. E a mensagem é esta: Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. E aqui eu deixo essa palavra de fé, essa palavra de renovo, essa palavra de fortalecimento, e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua fidelidade, pela tua eterna compaixão. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela nos traz vida, ela nos traz libertação, a tua palavra nos traz arrependimento, a tua palavra, Senhor, ela nos dá condição e oportunidade de nos convertermos a cada dia, porque nós precisamos de nos converter a cada dia. A nossa carne precisa ser quebrada, o nosso ego precisa ser quebrado, a nossa vida precisa ser transformada. Então, Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de ouvirmos a palavra de libertação, de transformação. Senhor, eu entrego em tuas mãos a nossa vida, eu entrego, meu Deus, a vida, Senhor, dos teus servos e servas, dos teus filhos e filhas, daqueles, ó Deus, que ainda irão ouvir a tua palavra. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa fazer uma obra em cada coração. Meu Deus e meu Pai, quebrantando os corações, quebrantando, meu Deus, cada coração, mudando, meu Deus, a história de cada um dos teus servos e servas, cada um dos teus filhos, ó Pai, assim como este homem teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada. Porque o Senhor é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. Basta dar ouvido, basta crer e permanecer. Porque este homem aqui, o Deus, ele ouviu, ele creu, ele recebeu e ele permaneceu. E através da vida deles, muitos puderam ser salvos, muitos puderam ouvir a palavra de arrependimento. E através da minha e da tua história, muitos vão ser salvos, muitos vão ser libertos, muitos vão ser curados. Senhor, muito obrigado. Fica conosco hoje para todo sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada e fica conosco hoje para todo sempre. Senhor, apresenta a tua igreja na face da terra, os teus servos, pastores, missionários, obreiros, levitas. Meu Deus, restaura, Senhor, a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Ajuda, meu Deus, a tua igreja a caminhar, a prosseguir até aquele grande dia. O dia, ó Deus, que nós vamos ouvir, ó Pai, o nosso nome ser chamado e apresentar, Senhor, a coroa com o nosso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, Deus, eu te peço, e assim, Senhor, eu te agradeço hoje para todo sempre. Amém e graças a Deus. Fique nessa graça, fique nesta unção, que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo esteja conosco hoje para todo sempre. Amém e graças a Deus. E até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.